Olá, eu sou o Dr. Marcos Tavares, sou médico coloproctologista e queria primeiramente agradecer o convite que foi me dado para poder participar desse congresso de estudantes de medicina. Fico muito feliz pela lembrança do meu nome. E o tema que foi escolhido por mim, eu vou falar sobre um tema bastante importante que nas últimas décadas tem aumentado muito a sua prevalência, que é o câncer coloretal, ou câncer de intestino. E não foi à toa que eu escolhi esse tema, porque nós estamos em setembro. E setembro é conhecido como Setembro Verde, que é a conscientização da prevenção do câncer coloretal. O que é o câncer coloretal? Nada mais é do que uma neoplasia maligna acometendo o cólon e o reto, ou seja, o intestino grosso. Normalmente, nós temos percebido que o câncer ele acomete mais a região mais industrializada, tanto no Brasil quanto no mundo. Se você pegar países como Estados Unidos, como a própria Europa, que é um continente, a gente observa que nesses locais a incidência e a prevalência do câncer vem aumentando bastante. Embora nós tenhamos uma diminuição da sua mortalidade, nós percebemos que o aumento tem sido constante, né? Tanto na incidência quanto na prevalência. Não tem, em relação a homens e mulheres, não tem distinção, pode acometer tanto o homem e a mulher numa prevalência muito parecida. É o segundo câncer mais comum no homem e na mulher, só perde para a próstata no homem e só perde para a mama na mulher. E esses dados do INCA. Pensando globalmente nos Estados Unidos, só no ano passado morreram quase 53 mil pacientes com câncer de intestino, sendo que a sua prevalência é em torno de 150 mil. E por que nessas regiões mais industrializadas nós temos a prevalência alta do câncer de intestino? Porque dentre os fatores predisponentes, nós temos o fator comportamental, onde nós temos um estilo de vida, o sedentarismo, uma dieta rica em gordura e proteína animal, com baixa ingesta de fibras. Nessas regiões, as pessoas, por falta de tempo, por estresse, por pouco sono, têm uma alimentação ruim. Se você pegar essas pessoas e comparar com pessoas que moram na África, ou então dentro do Brasil mesmo, na região norte, nordeste, você vai perceber que a incidência do câncer coloretal é menor. Por quê? Porque um dos principais fatores predisponentes é o comportamento dessas pessoas. Foi feito um estudo onde pegaram as fezes dos pacientes que moram na África com fezes de pacientes que moram na Europa. E foi visto que o peso das fezes nos africanos é muito maior comparado ao peso das fezes dos norte-americanos ou nos europeus. Por quê? Porque quem forma o bolo fecal são as fibras, e as fibras são fatores importantes de proteção para o câncer coloretal. E aí fizeram essa ligação, onde você tem paciente com peso de fezes aumentado, você tem uma baixa incidência do coloretal. Por quê? Nada mais é porque esses pacientes eles comem mais fibra, se alimentam pouco de comida industrializada. Mas a gente não pode esquecer que tem o fator hereditário. Nós temos as alterações genéticas, nós temos as síndromes polipóides, nós temos a síndrome de Lynch, a polipose familiar adenomatosa, que está muito relacionado a fatores genéticos. Então, você tem a mutação da linhagem germinativa. Eu coloquei esse número 3 aqui, que é a doença inflamatória intestinal. O que seria a doença inflamatória intestinal? Tanto a retocolite quanto a doença de Crohn, se o paciente tem um diagnóstico mais de 8 anos, entra como fator de risco para o câncer de intestino. E o que a gente percebe ao longo dos anos? Por que houve uma mudança na topografia do câncer? Nós temos um aumento do câncer, isso é verdade, isso é fato. O câncer nos últimos 50 anos ele aumentou bastante, tanto que ele já é a segunda causa de câncer, tanto no homem quanto na mulher. Mas a gente percebeu que houve uma mudança na topografia. E não tem muito tempo essa mudança. Então, quando eu era residente, até quando eu era estudante de medicina e em seguida residente, a principal localização do câncer de intestino
era a junção reto-sigmoide e o cólon sigmoide. Hoje ainda continua sendo a principal topografia, mas está vendo que está havendo uma migração. A tendência é o câncer coloretal ele se localizar mais para o cólon proximal, para o cólon direito. Ainda mais se a pessoa for idosa. Agora, a gente percebe que nos pacientes mais jovens, ainda o cólon sigmoide, a junção reto-sigmoidiana, ainda é a principal topografia. Mas essa migração, a gente percebe isso tanto na parte teórica, nos artigos mais recentes, quanto na parte prática, a nível de consultório, na nossa prática clínica, a gente percebe essa mudança na topografia do câncer coloretal. E aí a gente põe aqui que a conclusão, que se é que a gente pode concluir, que o envelhecimento realmente, o câncer coloretal proximal, ele se torna mais comum. Dependendo da idade, ele fica mais que 60%. No cólon direito, né, no cólon proximal. O câncer coloretal ele pode ser dividido em 3 categorias, em 3 grupos. O mais comum é o esporádico. O que seria o esporádico? São pessoas que são diagnosticadas com câncer coloretal, mas não tem, é o primeiro caso na família, ele não sabe, assim, não tem ninguém na família com câncer. Então expõe comportamento esporádico. É a grande maioria, em torno de 70%. O segundo grupo é a agregação familiar, que você tem uma história na família, você tem um tio que teve, você tem o avô, mas são casos bem esporádicos, assim, você não tem tanta gente na família. Você percebe que não existe uma lei de transmissão mendeliana, não obedece essa lei. E não tem nenhuma síndrome genética associada. Diferentemente do terceiro grupo, que é o grupo hereditário, que é uma minoria, em torno de 5 a 7%, a média de 5%, onde nós temos as síndromes, tanto a síndrome de Lynch, quanto a síndrome de polipose familiar e as suas variantes, a síndrome armatomatosas e outras síndromes também, que onde a genética, a mutação dos genes, tanto os oncogênicos quanto os genes supressores, eles sofrem mutação e faz com que as pessoas tenham o câncer coloretal. Quando você não consegue descobrir nenhuma alteração genética, a gente classifica como câncer familiar tipo X. E como é que o câncer se forma? Bom, esse assunto aqui, a carcinogênese, né, que é o estudo genético do câncer, ou seja, durante muitos anos, o câncer coloretal, a gente sempre estudava ele, existe uma via única, no máximo 2 vias. A principal via era a sequência adenoma-carcinoma. E uma via que era que era estudada, mas não tinha tanta importância pela sua incidência, era a via que levava a síndrome de Lynch, que era da instabilidade microsatélite. Mas hoje nós descobrimos a terceira via, que é a SIMP. Mas vamos falar primeiro da via mais comum, que é a instabilidade cromossômica. A gente sabe que a grande maioria das vezes o câncer de intestino ele vem através de um pólipo. Mas antes de você ter pólipo, você tinha uma mucosa normal. Então Morrison, em 1968, ele criou essa teoria que fala que se nós temos uma mucosa normal, um epitélio normal, esse epitélio, através de mutações, ele vai se formando pólipos, esse pólipo sofre uma displasia, essa displasia ela evolui para um câncer, e dali para o câncer avançado e metastático. Nós temos nessa via a sequência adenoma-carcinoma, ela corresponde à metade da carcinogênese, chegando até 80%, e é a principal via do câncer esporádico. E aqui conforme eu falei com vocês, nós temos o epitélio normal. Esse epitélio normal ele vai sofrer uma mutação do gene APC, dali vai fazer uma hiperproliferação tecidual, vai sofrer uma metilação do DNA, formam-se pólipos adenomatosos, são pólipos neoplásicos. Esses pólipos vão sofrer mutação dos seus genes Carrais e o DCC, vai apresentar displasia, essa displasia de baixo grau se torna de alto grau, invadindo a submucosa, nós temos o câncer coloretal. Normalmente, o tempo de evolução de um epitélio normal para um câncer, seguindo essa via, em torno de 10 a 15 anos. E nós temos os principais genes envolvidos nessa via, é o APC, o P53, o Carrais e o DCC.
são os principais genes envolvidos na via adenoma-carcinoma. Já a segunda via, a segunda rota da carcinogênese é a instabilidade microsatélite, que é a principal via da síndrome de Lynch. O que seria a instabilidade microsatélite? Bom, você tem uma falha no reparo das sequências repetidas das ilhas de CPG do DNA. O que seria ilhas de CPG do DNA? São regiões de microsatélites. São regiões bem específicas que estão dentro do DNA, onde é feito reparo dessas sequências. Quando você tem uma mutação nos genes que faz esse reparo, aí nós temos 5 genes que fazem esse reparo, esses genes são chamados mismatch repair. Você passa a ter uma falha desse reparo. Então, você começa a ter repetição dos nucleotídeos de base. Então, fica sendo repetido. Então, numa região que você tem uma repetição, isso gera uma instabilidade. Por isso que você tem uma instabilidade microsatélite. E essa instabilidade ela pode ser de alto grau, baixo grau, ou pode às vezes nem ter instabilidade. E ocorre por 2 motivos, basicamente. Nós temos mutações genéticas, autossômica dominante nesse gene de reparo. Vou te dar um exemplo do gene de reparo. MSH2, MSH6, MLH1 são genes de reparo. E nós temos eventos epigenéticos, ou seja, eventos somáticos que você vai ter uma hipermetilação nesses genes de reparo, principalmente no MLH1. E aqui, conforme eu falei com vocês antes, microsatélite é uma região do DNA onde nós temos genes de reparo de compatibilidade do DNA. Regiões de microsatélites, quando você tem uma instabilidade de alto grau, você tem repetição de 2 ou mais bases nucleotídeos. Quando você tem uma repetição, é instabilidade de baixo grau. E quando você não zero de repetição, é microsatélites estáveis. Normalmente, a neoplasia formada por essa via, tá? As características da instabilidade de microsatélite são características de bom prognóstico. Nós temos uma neoplasia mucinosa, nós temos um infiltrado de linfócitos tumorais nessa neoplasia, são neoplasias mal diferenciadas e acometem o cólon proximal. O adenoma desenvolvido nessa sequência, ele tem uma evolução mais rápida para o câncer coloretal, diferentemente da via adenoma-carcinoma, que você pode levar até 10 a 15 anos para poder formar o câncer coloretal. Então, aqui nós temos que ter muita atenção, porque nessa via de instabilidade microsatélite, você pode ter um adenoma evoluindo muito rápido para um câncer, que a gente pode falar, em alguns casos, a gente chama de câncer de intervalo, que é intervalo entre uma colonoscopia e outra. Bom, e essa terceira via? Essa terceira via aqui, essa via é mais nova, é a SIMP. O que é a SIMP? É uma sigla que nós temos o quê? Nós temos são fenômenos de hipermetilação das ilhas de CPG, ou seja, das ilhas, são regiões microsatélites. Então, nós temos um evento que faz com que haja essa hipermetilação e, consequentemente, nós vamos ter mutações também. É uma via que nós temos a participação do gene BRAF, mas podemos ter também outros genes envolvidos também nessa via. O tempo de carcinogênese é um pouquinho maior, tá? Comparado à da sequência adenoma-carcinoma, porém, quando o paciente apresenta uma displasia, para a evolução para o câncer coloretal é muito rápido. Então, se a gente comparar cada via, cada rota do câncer coloretal, tanto a sequência adenoma-carcinoma, quanto a instabilidade microsatélite, quanto a SIMP, cada uma tem características próprias de tempo. Por exemplo, adenoma-carcinoma, a evolução em torno de 10 a 15 anos, que é a principal via do câncer coloretal esporádico. A instabilidade microsatélite, que é a síndrome de Lynch, mas nós podemos ter também o câncer coloretal esporádico nessa via de instabilidade microsatélite. Até 15% dos pacientes com câncer esporádico essa via pode estar presente.
E a SIMP? A evolução da carcinogênese, ela é mais lenta, só que uma vez atingida a displasia, essa evolução para o câncer é muito mais rápido comparado às outras vias. E a via SIMP é a principal via das lesões serrilhadas, que hoje em dia a gente está estudando muito essa via das lesões serrilhadas, por quê? Porque são lesões que acometem mais um câncer de intestino à direita, o proximal, o cólon proximal. E a OMS, em 2002, classificou as lesões serrilhadas em pólipos hiperplásicos, com seus subtipos, microvesicular, pobre, mucina e células caliciformes, lesões serrilhadas césseis, com ou sem a displasia, e adenoma céssio tradicional, com ou sem displasia. Então, a via SIMP é uma via nova, é uma via que está sendo estudada agora de forma mais intensa, que nós temos mutações, eventos epigenéticos, causados por metilações, fenômenos de metilação nas regiões de microsatélites. É uma via, principal via das lesões serrilhadas, que as lesões serrilhadas são lesões mais, ultimamente, estão sendo mais estudadas agora também, nos últimos anos, podemos dizer assim. E aí, o que a gente faz? Uma vez estudado a carcinogênese do câncer coloretal, o que a gente tem que fazer agora? O primeiro passo é o quê? É fazer uma colonoscopia. E por que eu faço a colonoscopia? Bom, a colonoscopia, essa imagem que vocês estão vendo aqui, é uma imagem de uma mucosa alterada, se tem uma lesão plana, tá? Foi feito sem cromoscopia e com cromoscopia. Eu coloquei isso aqui de propósito, porque olha a diferença de uma foto para outra. Quando a gente faz a cromoscopia, a gente se depara com uma lesão maior, ela melhora as margens dessa lesão. Mas por que eu estou falando isso agora? Né? Eu saí da carcinogênese e já fui para a colonoscopia. Porque o câncer coloretal, antes de a gente começar a falar sobre sintomatologia, sobre manifestações clínicas, o que eu tenho que falar para vocês? O mais importante é a conscientização da população frente ao câncer coloretal. Nós sabemos que o câncer, quando ele começa a trazer sintomas, é porque a lesão já está avançada, ela já invadiu a submucosa profundamente, mas invadiu principalmente a muscular própria. E quando você invade a muscular própria, a chance de cura ela é menor. Toda vez que o câncer ele invade a muscular própria, fica mais difícil o tratamento. E por isso que eu coloquei essa foto aqui, porque essa foto ela nos diz muito bem a importância da colonoscopia e dos recursos tecnológicos que estão envoltos da colonoscopia. O câncer coloretal, a gente não tem que esperar sintomas para poder fazer o exame. O exame, teoricamente, ele é feito a partir de 45 anos. A colonoscopia ela é feita a partir de 45 anos. Num paciente que não tem nenhum sinal de alarme e no paciente que não tem história na família de câncer. Agora, quando esse paciente tem história na família, a gente antecipa 10 anos da idade acometida no parente desse paciente com câncer. E o intervalo é a cada 5 anos. Diferentemente nos pacientes que não têm história na família e que não tem sintoma nenhum, que começa a fazer aos 45 anos. Nesse caso, a gente faz a cada 10 anos. E quando a gente faz a colonoscopia a partir de 45 anos, o que a gente tem que pensar? Bom, eu tenho que ir atrás de pólipos. Por quê? Eu tenho que avaliar a mucosa desse paciente. E quando a gente avalia a mucosa, a gente tem que pensar no pólipo. E eu trouxe aqui para vocês o aspecto macroscópico dos pólipos. Em 2002, foi feita a classificação de Paris, onde o pólipo ele pode ser pediculado ou céssio, que são pólipos tipo 1, ou ele pode ser pólipo tipo 2, que são as lesões planas, tipo 2A, 2B, 2C e o 3. Normalmente, as lesões 1P, que é o pólipo pediculado, 1S, que é o pólipo céssio, e o 2A são os mais comuns. O que é 2A? Lesão plana, que é discretamente elevada. O que vai diferenciar um pólipo de uma lesão plana? Teoricamente, o seu tamanho. Pólipo, acima de 2,5 milímetro. E lesão plana, menor que 2,5 milímetro. Basicamente, essa é a diferença.
E a lesão 2C, que é a lesão discretamente deprimida? Essa lesão 2C já é uma lesão que merece um certo cuidado, porque tem risco dessa lesão, ela tá invadindo a submucosa. Quando eu falo em colonoscopia, eu penso em pólipos. Por quê? Quando eu faço o rastreamento do câncer coloretal, a função do rastreamento é eu fazer o exame para, se detectar pólipos, eu remover esses pólipos. Eu falo isso para todos os pacientes que eu atendo no consultório. Qual é a importância da colonoscopia? É a remoção de pólipos. Por quê? Na maioria das vezes, o câncer coloretal, ele vem através de um pólipo, até 90%. Tanto pólipo quanto lesões planas. Tá? E a classificação de Paris veio nos mostrar o aspecto macroscópico dos pólipos. E quando eu faço a colono, eu me deparo com essa lesão aqui. Que lesão é essa? Isso aqui é uma lesão plana que ela está espraiada, é um LST. Ela tem mais que 1 centímetro no seu crescimento horizontal. E ela é menor que 2,5. Então é uma lesão plana, espraiada. Diferente de um pólipo pediculado, ou um pólipo céssico, ela tem mais que 2,5 milímetros de altura. Essa lesão tem menos que 2,5 milímetros de altura, mas ela é espraiada. Então, a importância da colonoscopia, ela se dá por isso, pelo diagnóstico do pólipo. Mas a gente, para poder dizer que a colonoscopia ela foi feita com qualidade, a gente utiliza 3 critérios. O primeiro é a intubação do seco. Se você chegou até o seco, esse é o primeiro critério de qualidade. O segundo critério de qualidade é o tempo de retirada do aparelho. Tem que ser maior que 6 a 7 minutos. E o terceiro critério de qualidade é a taxa de detecção de adenomas. Tem que estar em torno de 20% a 25%. Isso vai depender se for homem ou se for mulher. Isso quer dizer o quê? A cada 100 km que eu faço, 20, 25 tem que ter pólipos adenomatosos nessas colonoscopias. Se eu estou fazendo colono e a minha taxa está menor que 25, 20%, então é porque eu estou deixando passar pólipos. E qual a importância da colonoscopia? Ela tem importância no diagnóstico e tem importância no tratamento. Por quê? Porque através da remoção do pólipo, ou seja, através da polipectomia, eu posso tratar esse paciente, eu posso traçar uma conduta frente ao resultado desse pólipo. E uma vez, quando eu me deparo com pólipo e eu mando para análise, o principal pólipo que para mim vai aparecer é o adenoma. O que é o adenoma? Adenoma é a lesão mais comum encontrada, corresponde a um pólipo neoplásico. E a lesão serrilhada? A lesão serrilhada é um pólipo hiperplásico com componente adenomatoso. Então, tanto a lesão serrilhada quanto os pólipos adenomatosos são pólipos neoplásicos, mas nós podemos ter também pólipos não neoplásicos. Por exemplo, pólipos pseudopólipos, pólipos presentes na doença inflamatória, na retocolite ou doença de Crohn, principalmente na retocolite. Nós temos pseudopólipos, são pólipos não neoplásicos. Então, esses pólipos, a nível de risco de câncer, é zero, não vai ter. Isso vale também para os pólipos hiperplásicos também. São pólipos não neoplásicos. A gente tem que tomar muito cuidado com o adenoma e com lesões serrilhadas, que são as principais lesões precursoras de neoplasia, câncer coloretal. Uma vez feito a remoção do pólipo, enviado para análise, a gente se depara com alguns diagnósticos que isso gera um pouco de confusão para a gente. Até hoje, alguns colegas têm dificuldade em interpretar alguns laudos dos patologistas. Por exemplo, displasia de alto grau. O que seria uma displasia de alto grau? Não é câncer de displasia de alto grau, mas é a mesma coisa que carcinoma in situ e carcinoma intramucoso. É câncer? Não. Por quê? Porque está confinado à mucosa. Não invadiu a muscular da mucosa. Está presente, está até a lâmina própria. Agora, quando você tem essa lesão, ela invade a muscular da mucosa, nós temos o adenocarcinoma, ou seja, nós temos o câncer, a neoplasia maligna coloretal. Então, existe uma diferença entre adenocarcinoma e carcinoma intramucoso, ou displasia de alto grau, ou carcinoma in situ. Existe essa diferença. E como é que a gente faz para poder, antes de remover um pólipo,
Que recurso que a gente tem através da colonoscopia para a gente poder saber se aquele pólipo ele é um pólipo neoplásico ou um pólipo não neoplásico? Será que eu consigo diferenciar? Consegue, a gente consegue. Através dos recursos que nós temos hoje da colonoscopia, a gente consegue avaliar se aquele pólipo ele é um pólipo adenomatoso, se é um pólipo, ou se é um pólipo hiperplásico, que é um pólipo não neoplásico. Se aquele pólipo ele tem risco de invasão da submucosa. Então, a partir de 2009, até um pouquinho antes, vários estudos foram feitos e fomos tendo várias classificações. Essa aqui é uma classificação de Kudo, que mostra o quê? A gente trabalha em cima do pólipo, da abertura de criptas das glândulas desse pólipo. A gente percebe que aqui no canto fala padrão tipo 1. O que é o padrão tipo 1? É o padrão normal, são criptas normais de glândulas. Então, esse pólipo é um pólipo benigno, um pólipo não neoplásico, é uma lesão normal praticamente. Tá? Quando nós temos tipo 2, o que seria tipo 2? Tipo 2 são pólipos hiperplásicos, já há uma variação um pouquinho da abertura de cripta dessas glândulas. Pólipos tipo 3 e tipo 4 são pólipos adenomatosos, que já consta uma certa displasia, ou seja, vai ter que tomar já cuidado com esses pólipos. E o pólipo tipo 5, na classificação de Kudo, são pólipos que você tem uma invasão da submucosa, dependendo qual tipo de classificação, se tem um aspecto amorfo ou um aspecto irregular, a gente tem que, nesse caso, você nem remove esse pólipo, você só faz uma marcação com tinta nanquim, você faz uma biópsia e você já pode fazer a programação da cirurgia. A classificação de Kudo é importante por quê? Porque você tem uma noção de que tipo de pólipo está presente antes de remover. Isso para a gente é muito importante na conduta da polipectomia. Então, a classificação de Kudo é antes da remoção. Ele vai nos nortear se eu removo ou não removo esse pólipo. Se esse pólipo tem características ruins, com suspeita de invasão, eu não removo esse pólipo. Eu avalio e aí eu faço biópsia desse pólipo e espero o anátomo patológico. Agora, se esse pólipo tem características neoplásicas, mas com invasão superficial da submucosa no máximo, eu posso remover esse pólipo. E na remoção do pólipo, eu mando para análise. Faço uma análise, um anátomo patológico desse pólipo. E aí, como é que eu vou avaliar esse pólipo, né? Vou ver se esse pólipo se essa lesão ela é uma lesão precoce, está invadindo a submucosa. Como é que eu faço essa análise? Bom, existe classificação de Haggett, existe uma classificação de Kikuchi e existe a avaliação da profundidade da submucosa, até 1000 micras e mais que 1000 micras. Nessas três classificações, Haggett, Kikuchi e através da profundidade de 1000 micras até 1000 micras, a gente consegue mostrar para o paciente se esse pólipo ele pode ser tratado endoscópico, se ele está tratado ou se ele vai precisar passar por uma cirurgia. Por que eu digo isso? Porque quando você tem a análise do pólipo, você avalia esse pólipo e você tem uma lesão que ela está confinada até 1000 micras, ou seja, é uma lesão superficial. Isso tem mesmo peso quando você tem uma invasão SM1, classificação de Kikuchi. Tem o mesmo peso quando você tem um Haggett 1, 2 e 3. Agora, quando você tem invasão profunda da submucosa, o que é invasão profunda da submucosa? SM2, SM3, na classificação de Kikuchi. Na classificação de Haggett, classificação 4, e tem mais de 1000 micras de profundidade, esses pacientes eles deverão, sem sombra de dúvida, serem levados à cirurgia. A gente não pode deixar aquele paciente achar que ele está curado só pela remoção do pólipo. Mas existem outras características também. Nós temos, na características do anátomo patológico, quando você tem uma invasão angiolinfática mais comprometida, que é menor que 2 milímetros, BUD 2 e o BUD 3, que é o brotamento de células tumorais, tumores indiferenciados ou pouco diferenciados, que é o grau
de diferenciação do tumor. Então aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Que quando a gente remove um pólipo, esse pólipo, através do seu estudo anatomopatológico, a gente consegue dizer para o paciente que se ele está curado ou não, se vier um adenocarcinoma no laudo. Nem sempre um adenocarcinoma, ele precisa, no laudo do adenocarcinoma, o paciente precisa ser operado. Vai depender dessas características que eu passei para vocês aqui, se ele deve ser submetido a uma cirurgia de resgate ou não. E quando você tem essa lesão aqui na colonoscopia? Então, no início da aula, o que eu mostrei para vocês? Mostrei pólipos. Tá? E agora, o que eu estou mostrando? Estou mostrando uma lesão extremamente invasiva, uma lesão avançada. Porque o câncer coloretal, ou ele é precoce, ou ele é avançado. O câncer precoce, teoricamente, ele é um pólipo que se malignizou. E você, às vezes, você vai fazer uma remoção de um pólipo e vem na peça, o adenocarcinoma. E aqui? Aqui você não tem como remover essa peça através de polipectomia. Aqui você tem que fazer uma biópsia, macrobiópsias. E características, aspectos macroscópicos da lesão. O que nós temos aqui? Nós temos, a lesão ela pode ser polipóide, ela pode ser vegetante, ulcerado ou infiltrativo. E quais seriam as vias de disseminação do câncer coloretal? Bom, a mais comum disparada é hematogênica, mas pode ser linfática, contiguidade, continuidade e implantação. Aqui o paciente vai ter sintomas, provavelmente vai ter sintomas. Quando você tem um câncer avançado, aquele aspecto ali, aspecto infiltrativo, vegetante, polipóide, aqui o paciente vai ter sintomas. Quais são os sintomas? Depende muito da sua localização. Por exemplo, quando o paciente tem um câncer no cólon direito, esse paciente normalmente vai ter um quadro de anemia, uma anemia crônica, de doença crônica, normo, diarreia. Você pode ter até alteração do hábito intestinal, alternando diarreia com constipação, uma dor abdominal lá na fossa ilíaca direita ou embaixo do ventre, e o sangramento oculto, quando ele acontecer. Já no colo distal, ele é diferente. Por quê? Pela amplitude do colo e pela natureza da parede do colo sigmoide, esses pacientes, a tendência é sentirem mais cólicas abdominais, dores abdominais, com hematoquesia, um cansaço importante e também uma alternância do hábito intestinal, voltado mais para a constipação, diferente do cólon proximal, sintomas do cólon proximal. E quando a lesão ela se encontra no reto? Nós temos a hematoquesia e o tenesmo. O que é o tenesmo? Aquela sensação de querer evacuar, mas não sai nada. Bom, estadiamento do câncer coloretal. Como é que a gente, para que serve, como é que a gente faz? Uma vez o paciente tendo sintomas, a gente tem que pensar a melhor forma de diagnosticar esse paciente. Bom, a gente vai fazer exames. A gente vai fazer a colonoscopia. Nesse caso, o paciente vai ter sinais de alarme, a gente vai fazer a colonoscopia. A colonoscopia, se o paciente tem sinais de alarme, eu não preciso esperar 45 anos, posso fazer com 30 anos, com 35, com 40 anos. O que a gente percebe muito é que muitos colegas nossos não passam colonoscopia porque o paciente tem 30 anos, tem 35. E temos casos de câncer coloretal em pacientes com 30, com 35 anos. Então, o que vocês têm que ter em mente? Uma vez o paciente tendo sintomas, você colhendo uma história desse paciente, a gente pode fazer uma colonoscopia, a gente pode solicitar um exame de colonoscopia para o paciente com 30, com 35 anos. Não é demérito nenhum nosso. Outra coisa, paciente com sangramento, hematoquesia, paciente jovem com sangramento, a gente não pode colocar a culpa sempre em doenças hemorroidárias, doenças orificiais. A gente tem que sempre conversar com o paciente, colher a história. Por quê? A gente pode ter paciente com doença hemorroidária, tendo sangramento e ser portador de neoplasia. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Um diagnóstico não exclui outro diagnóstico. E como é que é feito o estadiamento do câncer coloretal? Bom, a gente tem que procurar metástase. E como é que a gente procura? Exame de imagem. Tomografia de tórax, de abdômen total, ressonância da pelve, quando a lesão está confinada no reto, ultrassom endonal para câncer de reto baixo e médio, a cintilografia e o PET scan. Feito esse estadiamento, a gente vai avaliar como que vai ser feito o tratamento.
Então, até aqui, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe que o câncer coloretal, ele tem fatores predisponentes, basicamente 2 fatores. Nós temos fatores comportamentais e nós temos fatores genéticos. Então, assim, o câncer coloretal, a gente começou a falar sobre esses fatores. Falamos sobre a carcinogênese do câncer, são as 3 vias. A mais comum é a sequência adenoma-carcinoma, sem esquecer da instabilidade de microsatélite, sem esquecer da SIMP. Nós falamos sobre os pólipos, que são as principais lesões precursoras do câncer coloretal, as suas nuances, pólipos pediculados, pólipos césseis, lesões planas. Qual a diferença de uma lesão plana para um pólipo? A lesão plana mede até 2,5 mm, acima de 2,5 mm já é um pólipo pediculado ou pólipo césseo. Nós falamos aqui também sobre a forma de você detectar um pólipo, ou seja, o padrão ouro é a colonoscopia, que através da tecnologia a gente consegue detectar lesões bem pequenas, lesões menores que 3 milímetros. Então, por que eu estou dizendo isso? Para chegar agora aqui nessa fase da aula, mostrar para vocês a importância do manejo do tratamento. Por quê? Você fazendo um diagnóstico correto, você estadiando esse paciente de forma correta, você vai poder tratar esse paciente de forma correta. O câncer coloretal, ele tem cura, desde que ele seja diagnosticado de forma precoce, mas também diagnosticado e tratado de forma correta. Não adianta nada a gente tratar esse paciente errado, fazer um subtratamento, entendeu? Então, nessa fase agora, nós temos que tomar muito cuidado, porque feito o diagnóstico de câncer, tanto através de um pólipo, da remoção desse pólipo, quanto através dessas lesões maiores que eu coloquei ali na foto, no câncer avançado, agora a gente tem que passar para o paciente a melhor forma de tratar ele. A melhor forma é o quê? Usar a tecnologia certa, de forma humanizada e individualizada. O paciente, ele merece receber o melhor tratamento, de forma humana e individualizada. É isso que eu sempre tento passar para os nossos pacientes. E como é que é feito esse estadiamento? Já falei para vocês, através de exame de imagem. Dux, Aster Kohler foram completamente abandonados. A gente usa o TNM. E esse TNM aqui, o que significa? É o mais recente, 8ª edição. Nós vamos avaliar o grau de profundidade da invasão na parede do cólon, através da letra T, onde nós temos T1, o tumor fica até a submucosa, ou seja, até T1 é um tumor precoce. Quando o tumor invade a muscular própria, T2, ele já passa a ser uma lesão avançada. T3, quando ele se estende além do cólon. T4, quando invade órgãos adjacentes, estrutura adjacente. Categoria N são os linfonodos acometidos, linfonodos regionais, pode ser N1, pode ser N2, N3. E a categoria M significa metástase à distância. Essa última edição, na 8ª edição, o que mudou foi que foi acrescentado M1C, metástase para a superfície peritoneal, ou seja, carcinomatose peritoneal. Isso no TNM mais antigo, na 7ª edição, não tinha. Bom, e agora? Feito o estadiamento do paciente, quando eu faço a colonoscopia, fiz a biópsia, tenho o anátomo patológico, exame de imagem, agora vou estadiar esse paciente. Bom, esse paciente aqui tem o estadiamento 1, 2, 3 e o 4. E frente a esse estadiamento, a minha conduta vai ser em cima do estadiamento do paciente. E como é que funciona o tratamento? Bom, o tratamento vai depender muito da localização do tumor. Por exemplo, se eu tenho um tumor de cólon, confinado ao cólon, sem metástase nenhum, ou seja, no estágio 1, 2 e 3, o tratamento é cirurgia. Quando eu tenho o estágio 4, ou seja, onde eu já tenho metástase à distância, principalmente o principal sítio de metástase para um câncer de intestino é o fígado, eu tenho que avaliar muito bem como é que está esse fígado, o grau de acometimento hepático. Se o fígado estiver muito acometido, eu penso de uma forma. Se estiver pouco acometido, eu penso de outra forma. Como assim? Por exemplo, o estadio de 1 a 3, cirurgia oncológica.
A quimioterapia adjuvante vai ser no estágio 2, com características desfavoráveis, ou seja, você tem uma invasão angiolinfática. E estágio 3, você faz a quimioterapia também. O estágio 4 é o quê? Onde nós temos um acometimento hepático, ou acometimento pulmonar, ou seja, metástase à distância. Vai depender muito do como é que a lesão vai estar, tanto no cólon e a lesão acometida à distância, como é que o órgão acometido vai estar. Vou dar um exemplo para vocês. Até pouco tempo atrás, toda vez que o paciente tinha um câncer no sigmoide e tinha uma metástase hepática, independente dessa metástase hepática, na maioria das vezes, esse paciente era submetido à ressecção do cólon e depois a gente abordava o fígado. Essa é a abordagem clássica, ou seja, primeiro aborda a lesão, depois aborda a metástase. Só que, hoje em dia, nós temos feito uma abordagem, às vezes, dependendo, reversa. Por quê? Porque foi visto que o que faz o paciente morrer a curto prazo são as metástases hepáticas, é o acometimento sistêmico desse câncer. Quando a lesão está confinada ao cólon sigmoide, esse paciente tem uma sobrevida maior, na maioria das vezes. Então a gente tem que abordar o fígado, abordar o pulmão, órgãos que estão acometidos sistemicamente. E aí essa abordagem reversa é o quê? Você aborda primeiro o fígado, quimioterapia sistêmica, dependendo, cirurgia hepática, depois você vai abordar o cólon sigmoide, se o tumor não estiver causando obstrução no paciente. Caso haja obstrução, tem indicação de colocar um stent nesse cólon sigmoide para você poder fazer a quimioterapia no paciente. Mas isso tudo é individual, a gente tem que avaliar muito bem caso a caso. Quando eu ponho aqui a abordagem clássica, o que é a abordagem clássica? A abordagem clássica é você abordar primeiro o cólon sigmoide e depois a metástase hepática ou pulmonar. A abordagem simultânea é o quê? A gente vai tratar ao mesmo tempo o cólon e o órgão acometido, o fígado, por exemplo. E a reversa, você aborda primeiro o fígado e depois você vai abordar o cólon sigmoide ou cólon descendente, onde a lesão estiver presente. Então, essa conduta aqui, esse manejo aqui, serve para quem? Cólon, desde o cerco até o cólon sigmoide, e o reto intraperitoneal, ou seja, os primeiros 5 centímetros do reto, a gente tem essa mesma conduta, tá? Falando agora no reto extraperitoneal, como é que a gente vai abordar o reto extraperitoneal? Bom, aqui vai entrar o exame de imagem, a ressonância da pelve. Aqui a ressonância da pelve, ela faz total diferença para o paciente. Não só a ressonância da pelve, como o toque retal também. Então, você pega um paciente, você avalia esse paciente, tumores de reto aqui. Esses tumores de reto, quando você sente essa lesão no toque, quando você faz uma ressonância e você avalia essa lesão, você vê que essa lesão ela é extraperitoneal, eu tenho 3 formas de abordar esse paciente. Aí vai depender do estadiamento do paciente. Quando o paciente, a lesão ela é pequena, ela é um T1A. O que é T1A? Ela invade a submucosa de forma superficial até 1000 micras ou 1 milímetro, lesões até 2 centímetros. Você não tem invasão angiolinfática, ela é moderadamente diferenciado. Pitch Partem 1 a 4. O que é Pitch Partem 1 a 4? Padrão de cripta. Lembra lá atrás, na aula que eu falei de classificação de Kudo? 1 a 4 são pólipos neoplásicos, mas com características benignas. A gente pode fazer a incisão local dessa lesão, desse pólipo, dessa lesão ulcerada, dessa lesão, desse câncer. Essa ressecção endoscópica, ela transanal, pela plataforma rígida ou pela colonoscopia. Essas fotos que eu estou mostrando para vocês aqui é pela plataforma rígida. Nós temos, são anoscópios que a gente introduz no ânus do paciente e nós percebemos que existem canais dentro desse anoscópio por onde passa a pinça que a gente vai fazer a ressecção, nós temos a câmera e nós temos, acoplado a essa câmera, nós podemos colocar
um CO2 para poder fazer a insuflação. E você consegue fazer a remoção dessa lesão, uma incisão local dessa lesão. Mas para poder fazer essa excisão, vai depender muito das características da lesão desse paciente. Não é qualquer lesão que a gente pode fazer essa excisão. Sem esquecer que essa lesão a gente pode fazer também através da colonoscopia. Um exemplo aqui para vocês, mostrando para vocês. Você vê que o onoscópio aqui ele tem canais por onde as pinças passam para a gente poder fazer a ressecção. Você vê aqui nessa figura do meio, essa plataforma é uma plataforma mais flexível, que você tem a pinça entra através do canal, ela entra em contato com o intestino correto e faz a remoção do pólipo. Nessa plataforma aqui mais rígida, a gente percebe que é muito parecido, só que qual a vantagem dessa plataforma? Você consegue fazer o procedimento sem tremer muito. Para quem está começando, é um pouco mais fácil, mas independente se for uma plataforma rígida ou um dispositivo flexível, as duas formas, os dois modos são bem difíceis de tratamento. E quando que eu opero? Quando que eu faço a cirurgia, o TME, que é Upfront TME, ou seja, a excisão total do mesorreto? Bom, aqui é o seguinte, quando a gente avalia a lesão através da ressonância magnética, não é qualquer ressonância magnética, você tem protocolo para câncer coloretal, câncer de reto. Através da ressonância, eu vejo que a minha face mesorretal está livre. O que é face mesorretal? A gente não pode esquecer que o reto ele não tem serosa. O reto é formado por mucosa, submucosa e muscular. E existe um mesorreto que envolve esse reto, e existe uma face mais externa que fica o mesorreto. Quando a lesão, quando o tumor, ele dista até mais que 1 milímetro da face, quer dizer que a face está livre, ela não está comprometida. Então, essa característica é de suma importância. Isso eu consigo fazer através da ressonância magnética. Então, face mesorretal livre, T1, T2, T3, A e B, qualquer N, e não tem invasão vascular ou extramural, isso aqui eu consigo ver também pela ressonância. Então, todas essas características eu consigo avaliar pela ressonância. Nesses casos, está indicado a cirurgia. E como é que é a cirurgia? Bom, o padrão ouro é a minimamente invasiva, ou seja, por videolaparoscopia e pela robótica. Falar em robótica, falar em cirurgia coloretal robótica é muito difícil no nosso meio, no SUS é muito difícil. Já tem alguns centros fazendo pelo SUS, já tem hospitais particulares fazendo. Vale a pena? Vale a pena. Para o paciente é muito bom. Por quê? Porque você consegue diminuir o dano, diminuir a destruição de algumas estruturas que são de suma importância para o paciente. Por exemplo, os plexos nervosos. Na própria cirurgia por vídeo, a gente já consegue ter uma noção, já consegue enxergar esse plexo nervoso, plexo hipogástrico. Então, nesses casos, a gente consegue diminuir o dano para o paciente e, consequentemente, diminuir as lesões neurológicas nesse paciente. Eu coloquei essa foto aqui, não foi à toa. Isso aqui é o robô, são os braços do robô, e o console por onde o cirurgião ele senta e faz a cirurgia. Bom, então, o Upfront TME, que é a cirurgia, nós temos a ressonância assumindo um papel importantíssimo, porque avalia tanto a face mesorretal, se ela está comprometida ou não, e o esfíncter. Então, a importância da ressonância magnética é para avaliar o comprometimento, a invasão da face mesorretal e se tem invasão do esfíncter, tanto interno quanto externo, o estojo esfincteriano. A gente não pode esquecer que a cirurgia minimamente invasiva ela deve obedecer critérios. É uma cirurgia oncológica. Tem que fazer uma linfadenectomia padrão, ligaduras altas dos vasos mesentéricos inferiores. Então, assim, a cirurgia aberta, a cirurgia
por vídeo e a cirurgia robótica, elas devem seguir o mesmo princípio. E a terceira opção de tratamento seria a quimiorradioterapia. Voltando um pouquinho para falar para vocês aqui, o tratamento do câncer coloretal. Se o tratamento vai depender de quê? Da localização do tumor. Tumor de cólon e reto intraperitoneal, cirurgia, a princípio. Se o paciente tiver lesões, implantes, metastáticos, dependendo, a gente faz uma abordagem reversa, ou seja, a gente vai tratar primeiro o acometimento metastático, o fígado, por exemplo, depois a gente aborda o cólon, que tem a doença primária. Agora, nos retos extraperitoneal, aí nós temos três etapas de tratamento. Nós temos as lesões no reto extraperitoneal, a gente tem formas de tratar diferentes. A incisão local, cada vez mais restrita, fica confinada às lesões T1, até 1000 micras de profundidade na submucosa. A cirurgia, a indicação da cirurgia, o que vai definir se o paciente vai ser operado ou não através da ressonância, a invasão da face mesorretal e o esfíncter, o estojo esfincteriano, e agora a radioquimioterapia. Até pouco tempo atrás, a gente sempre era feito o tratamento neoadjuvante, que fazia quimiorradioterapia, observava esse paciente, a resposta que ele teria frente a esse tratamento, esperava-se no início 8 semanas, depois passou para 12, hoje encontra entre 14 e 16 semanas, para você reavaliar, restadiar esse paciente, para ver como que foi a resposta desse paciente. Se tem uma resposta completa, se tem uma resposta boa ou se não teve resposta. Só que nos últimos 2 anos, houve uma mudança na quantidade de quimioterápico, na forma de você usar a quimioterapia. Por quê? O objetivo do tratamento neoadjuvante é diminuir a recidiva local, regredir o tumor e permitir a preservação do órgão sem cirurgia. Só que, atualmente, o que a gente tem feito? Através de vários estudos, foi percebido que, quando você introduz a quimioterapia, depois da rádio e químio, você faz uma quimioterapia a mais, que a gente chama de quimioterapia de consolidação, houve uma melhora na sobrevida, que até então não existia. O tratamento neoadjuvante, ele era muito voltado para o principal foco dele, diminuir a recidiva local e diminuir a massa tumoral, mas não aumentava a sobrevida. Após o tratamento neoadjuvante, como é que a gente vai avaliar esse paciente? Como é que a gente vai abordar esse paciente? A gente tem que avaliar a resposta desse paciente. Então, quando a gente espera 12 a 14 semanas, a gente avalia. É óbvio que essa avaliação ela é feita antes. Com 6, 7 semanas, a gente faz uma avaliação e, teoricamente, se esse paciente tiver respondido mais que 60%, 70%, provavelmente isso é uma evolução boa do tratamento. Esse paciente vai ser, a resposta vai ser muito boa. Quando o paciente com 6, 7 semanas você percebe que a resposta não está sendo boa, esse paciente dificilmente vai ter uma resposta boa com 14 semanas. Mas a gente espera até 14 semanas para poder pensar em alguma conduta nesse paciente. Então, quando você tem uma resposta completa, o preconizado é você observar esse paciente através do programa Watch and Wait, um programa criado pela doutora Angelita. É uma proctologista de São Paulo, conhecida mundialmente. Quando você tem uma resposta boa, a lesão não sumiu, mas ela regrediu bastante, a gente pode pensar uma incisão local. Aí vai depender se essa lesão é próxima ao esfíncter, se esse paciente é um paciente idoso, se esse paciente tem muita comorbidade. Então a gente tem que avaliar cada caso de forma individualizada. E quando você tem uma resposta parcial, ou seja, a lesão diminuiu, mas está lá. Tem lesão, a lesão, você percebe que através dos estudos de imagem, ela é uma lesão agressiva, ela é porque ela não regrediu, mas é uma lesão grande. Nesses casos, a gente tem que partir para a cirurgia, para a excisão total do mesorreto. O que a gente tem que perceber aqui?
que o câncer coloretal, o tratamento é multidisciplinar. Passa pela sua localização, se ele é no reto, intra ou extraperitoneal, passa pelo seu estadiamento e passa pelo paciente. Se esse paciente tem muita comorbidade, se esse câncer está invadindo o esfíncter anal, porque de tudo isso falar é muito fácil, eu estou falando aqui para vocês, mas assim, a gente primeiramente tem que saber se esse paciente, qual a melhor forma de abordar esse paciente numa decisão compartilhada. Então, cada vez mais, o tratamento do câncer é uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente. A gente lança a mão de tecnologias, lança a mão de medicamentos mais modernos possíveis, e a gente precisa pegar o paciente, abraçar o paciente e junto tratar a doença que ele tem, através de uma equipe multidisciplinar. Então era isso que eu tinha que falar para vocês. Obrigado.